Por que o tumor neuroendócrino é considerado um tumor menos agressivo? Por que o tumor neuroendócrino muitas vezes é dito como um tumor menos agressivo? E se a pessoa deve ou não se preocupar com ele, menos do que com os outros, né? Não, deve se preocupar com todos, mas de maneira geral, o tumor neuroendócrino, ele é menos agressivo, sim. Os tumores neuroendócrinos são classificados grosseiramente, né, de forma bem ampla, em 3 grupos. Grupo grau 1, grau 2 e grau 3. A grande maioria é grau 1 e grau 2, que significa aqueles de comportamento mais lento. Então, são células que têm um ritmo de crescimento menor. Então, demora mais tempo para o tumor crescer. Então, a pessoa muitas vezes, quando tem o diagnóstico, por exemplo, a pessoa acaba de ter o diagnóstico de um tumor neuroendócrino com metástase no fígado. A gente tem certeza que esse tumor está aí há pelo menos 10 anos antes de fazer o diagnóstico, porque ele demora muito tempo para crescer. Isso é bom, por um lado, porque os tratamentos a pessoa vive muito tempo, então tem muitas opções de tratamento. Por outro lado, quanto mais lento é o tumor, menos ele reduz o tamanho dele com os tratamentos. Então, são tumores que a pessoa vive muito tempo e os tratamentos geralmente estabilizam e controlam o crescimento do tumor, mas não necessariamente fazem ele reduzir bastante ou até eliminar. Já os tumores mais agressivos, como os carcinomas neuroendócrinos, o tratamento principal é a quimioterapia. E a quimioterapia, na boa parte dos pacientes, reduz rapidamente o tumor, mas isso não dura por muito tempo. Então, tumores mais lentos respondem menos aos tratamentos em termos de redução tumoral, mas são mais controlados em termos de crescimento de tumor por vários tratamentos diferentes. Pacientes, por exemplo, com tumor neuroendócrino do intestino, com metástase no fígado, têm uma sobrevida, muitas vezes, de 15, 20 anos. Isso tudo com o que a gente conhece hoje da medicina e da oncologia. Certamente daqui 5, 10 anos vai ter outros tratamentos e essa expectativa de vida vai aumentar muito mais. Então a gente considera muitas vezes esses tumores como uma doença crônica. Assim como a pessoa trata hipertensão, trata diabetes a vida toda, ela trata o tumor neuroendócrino. Mas é importante saber que ainda que a maioria dos tumores seja assim, nem todos. Então isso tem que ser avaliado direitinho com o seu oncologista, com especialistas de tumor neuroendócrino, para ter certeza se o tumor realmente é esse mais bonzinho, né, que pode ser tratado dessa forma, ou se precisa ter algum tratamento mais forte aí para controlar uma doença que pode ser mais agressiva. Mesmo sendo um tumor com crescimento lento, não deixa de ser uma neoplasia, não deixa de ser um câncer, então ele tem que ser tratado, não é para ser o tratamento e o acompanhamento não deve ser abandonado, negligenciado, então não é para ficar super preocupado como se fosse um adenocarcinoma de pâncreas, por exemplo, mas tem que ser tratado, tem que ser acompanhado por centros especializados.